Geralmente eu sou muito crítico à mídia tradicional, porque eles fazem comentários na maioria das vezes que eu não concordo. Mas tem um cara que tá me fazendo criar esperança sobre essa nova geração de comentaristas. E eu estou falando do Alex, ídolo do Internacional, ex-jogador de futebol, todo mundo conhece. Mais uma vez, o Alex foi muito bem pontuando um comentário sobre o Vasco da Gama. Enquanto você vê 99,9% da mídia tradicional e da mídia alternativa torcendo contra o Vasco, inventando mentiras o dia todo, com falácias, o Alex foi e falou a verdade que todos têm que ouvir. Tem que ter alguém para falar a verdade. No mundo que a gente vive atualmente, alguém que tenha um veículo grande para falar essa verdade, né? Falar para milhares de pessoas. E essa fala do Alex vem viralizando e eu vou ver ela aqui junto com vocês. E aí tu vai me falar se tu concorda ou não também com a minha opinião e com a opinião do Alex. Beleza? Só é importante que tu deixe o like aí embaixo, se inscreva no nosso canal para tu receber todos os vídeos que eu publicar aqui e vem comigo. Primeiro eu ia falar sobre o Alex, cara, mas eu vi aqui esse comentário também do Zinho, que já participou do Vasco, né? Já teve ali em comissão técnica do Jorginho e tudo mais. Falando sobre a venda da SAF do Vasco, ele também foi muito bem, se liga só. Aquilo que o Pascoal falou sobre as regras da FIFA, né? Eu não sei se as regras da FIFA, nesse caso, seriam válidas aqui no Brasil para esse tipo de modelo de. É porque um é associativo e o outro. Não, Zé, mas não vai caber, porque a Crefisa não patrocina o Palmeiras nesse momento. Vovozinho, mas eu não estou dizendo isso, eu estou falando sobre só o que o Plihal falou, sobre a discussão que vai ser gerada, porque já gerou essa discussão na época. Inclusive o próprio presidente do Flamengo. O próprio presidente do Flamengo levantou questionamentos sobre a pessoa do Pedrinho, sobre o empréstimo. Mas ele pode questionar o presidente do Flamengo, mas o Zinho já explicou pra ele, cara, conversar com algumas pessoas que torcem pro Flamengo e não torcem pro Vasco é complicado, porque tu fala A, eles entendem B. A Crefisa sequer patrocina o Palmeiras. Assim, não existe relação alguma. A Leila não é dona do Palmeiras. Ela é presidente ali do Palmeiras. É tu falar uma coisa pra eles e eles insistem. Mas o tempo vai inocentar todo vascaíno que tem um pensamento como o meu. O tempo vai inocentar pessoas também como o Zinho que entendem e que falam a verdade. Porque o tempo vai mostrar a verdade. A verdade não será escondida. Aguardem. Agora o Alex dando na cara da mídia tradicional. Se liga. Qual vejo eu a questão do Vasco hoje em RJ? Hoje o Vasco está com dificuldade financeira, mas está organizado. Sim, sim. Tá responsável. Essa questão dele emprestar dinheiro, podia ser o Vasco ou qualquer outro time na situação. Qual que é o problema de autorizar ele que não tem caixa, ele comprova que ele está organizado, que ele fez RJ, mas que ele precisa desse dinheiro, ele tem o empréstimo liberado, tem alguém para liberar esse dinheiro, é o STJ, né, que acabou não autorizando, vamos dizer, fazer essa transferência. Por que não? Tem coisas no futebol e no Brasil que às vezes ele é levado um pouco mais para o lado. Eu não estou afirmando, nem posso, mas tem muitas decisões. Será que não são tomadas por pessoas que são torcedores de algum determinado time? E vou falar que o Flamengo, não vou deixar nas entrelinhas, para que algumas coisas, algumas decisões se tornem diferentes, além e corroborando com isso que você falou, que eu concordo. Se não existe isso na lei brasileira, por que de repente isso... É o que eu tô falando pra vocês, cara. Todas as decisões que são tomadas judicialmente contra o Vasco, contra um Vasco forte, eu respeito, tenho que respeitar, até porque eu não tenho todo esse conhecimento pra opinar sobre o assunto, eu não sou formado, não sou juiz, não sou nada disso, mas me causa muita estranheza, cara, algumas coisas que parecem muito claras pro torcedor. Me causa estranheza que o Vasco tenha tanta dificuldade na sua venda da SAF. Me causa tanta estranheza que, pô, assim, imagina. O Vasco tá querendo pagar os credores 2 anos adiantado. Além disso, o empréstimo que é feito ali pelo Marcos Lamáquia, imagina que é praticamente um aporte, cara, de um futuro investidor do Vasco. Só que ele tá fazendo de uma forma no qual ele pode no momento, que é esse empréstimo DIP, que é para empresas de recuperação judicial. E, cara, o Vasco tá falando, não tem caixa pra pagar salário, não vai ter caixa pra honrar com os compromissos ali da recuperação judicial, se esse empréstimo não acontecer. O empréstimo tá lá, à disposição do Vasco. Tá tudo certo pra acontecer. E pro Vasco reforçar o seu time, dar entrada na contratação de alguns jogadores dentro de campo. Pra ter um resultado esportivo melhor, quem sabe conquistar um título até o final desse ano. Tá vivo ainda, né? Tentar lutar contra esse rebaixamento. É o que o Alex falou, cara. A gente fica pensando, cara, será que
Infelizmente, o Vasco não tá fazendo nada que é contra a lei. Se o Vasco estivesse fazendo algo que é contra a lei, tu pode ter certeza que já teria dado ruim. O Vasco é fiscalizado por várias e várias pessoas. São várias etapas de fiscalização dentro do Vasco. O Vasco não tá fazendo nada contra a lei. O Marcos Lamacchia não é contra a lei. E a ANSREF vai falar isso. Tu pode ter certeza. Não tem nada de errado no enteado da Leila comprar a SAF do Vasco, até porque a Leila não é dona do Palmeiras. A Crefisa sequer patrocina o Palmeiras. Isso é preocupação, porque sabe... Cara, a gente tá falando de uma fortuna ali do José Lamacchia, com o Marcos Lamacchia, que se estima ser aí mais de 40 bilhões de reais. Então, pra eles, fazer futebol, porra, vai ficar barato. Eles não estão entrando no futebol, imagina o Marcos Lamacchia, pra... Eu vou te dar um exemplo, pra fazer dinheiro. Porque futebol não dá dinheiro pra investidor. Futebol dá prejuízo. Vista lá o Pedrinho BH, vista outras pessoas que entram no futebol. Futebol não dá lucro, cara. Futebol dá prejuízo. Eles estão entrando porque, cara, imagina você, tu já tem dinheiro, pô, a beça. Pra tu não vai fazer falta. 1 bilhão a mais, 2 bilhões a mais, 3 bilhões a mais, não vai fazer falta, ou a menos. Você só quer ver o teu time do coração bem, pô. Eu acredito que é isso. Eles só querem ver, pô, eu quero reconstruir o meu time do coração. Se você tivesse essa capacidade financeira, você não faria isso? Pô, eu não vou comprometer o futuro da minha família. Eu não vou comprometer nada do meu patrimônio. Eu só vou fazer algo que, pô, vai me deixar feliz. Vai fazer milhares de pessoas felizes. Eu só torço pra que essa novela judicial toda no Vasco acabe logo. Porque hoje em dia o torcedor do Vasco ele tem que se preocupar com essa parte judicial e com o campo. Eu quero me preocupar somente com o campo. Eu quero que o Vasco esteja bem judicialmente, administrativamente, falando também. Que eu só tenho que me preocupar em analisar o campo e não essas questões. Mas o Alex foi muito bem e o Zinho foi muito bem também. E que outros comentaristas que têm voz nessa mídia tradicional falem a verdade. Sem querer agradar nenhum dos dois lados, mas falem somente a verdade. A verdade tá aí, cara. Fui.